Eu estava a 30 segundos de trancar a porta da clínica quando alguém começou a bater nela. Não batendo, socando, o tipo de som desesperado que faz cada instinto gritar para correr. Minha mão congelou na fechadura. Através do vidro fosco, consegui distinguir uma silhueta, alta, cambaleante. As batidas vieram de novo, mais fracas desta vez, seguidas por um som que parou minha respiração. Um gemido cru e animal. "Estamos fechados", gritei, odiando como minha voz tremeu. "O hospital fica 24 quilômetros ao norte. Por favor." A palavra veio abafada através da porta. "Eles vão me encontrar lá." Meu treinamento médico entrou em guerra com o bom senso. Aquilo era o interior do Oregon. 10h45 da noite de uma terça-feira. E eu estava sozinha. Mas aquela voz, o desespero nela, não era encenação. Era sobrevivência. Abri a porta. O homem quase desabou sobre mim. Eu o segurei, mal. Meus 59 quilos não eram páreo para o peso dele. Ele era imenso, pelo menos 1,90 m, construído como alguém que passou a vida na academia. Sangue encharcava uma camisa branca de grife que provavelmente custava mais que meu aluguel mensal. Seu rosto estava pálido sob a pele olivácea. Maxilar cerrado, tão apertado que eu podia ver o músculo saltando por dentro. Consegui, arrastando-o pela porta. Ele tropeçou para a frente, uma mão pressionada contra o ombro esquerdo, onde o carmim florescia como uma flor grotesca. A outra mão agarrou a mesa de exame, os nós dos dedos brancos de esforço. De perto pude ver os detalhes que meu pânico havia perdido. A camisa não era apenas cara, era sob medida. As calças eram perfeitamente ajustadas, apesar de estarem salpicadas de lama e sangue. Até seus sapatos gritavam dinheiro. Couro italiano destruído por qualquer inferno que ele havia atravessado para chegar à minha porta. "Sente-se", ordenei, já me movendo para o armário de suprimentos. "Não desmaie ainda. Preciso de informações primeiro." "Bala", ele disse entre dentes cerrados. Ombro esquerdo atravessou de lado a lado, acho. Congelei com as mãos nas garrafas de antibiótico. "Você acha?" "Difícil verificar quando você está fugindo." Seus olhos encontraram os meus pela primeira vez. Azul gelo impressionante contra o cabelo escuro e o sangue. "Você é médica?" "Veterinária." Coloquei os suprimentos na bandeja, com mãos que haviam se firmado no momento em que entrei no modo profissional, o que significa que você é tecnicamente meu primeiro paciente humano. Então, se tem preferência por anestesia, agora é hora de falar. Algo que poderia ter sido uma risada escapou dele. "Você está brincando." Humor me ajuda a não entrar em pânico. Cortei sua camisa com tesouras cirúrgicas, revelando a ferida por baixo. Ponto de entrada na frente, saída nas costas. Passou limpo pela carne do ombro, sem atingir osso ou vasos principais. Sorte. Incrivelmente sortudo. Isso vai doer. Tudo já dói. Acreditei nele. De perto pude ver outros ferimentos. Hematomas ao longo das costelas, arranhões nos nós dos dedos, um corte acima da sobrancelha que já havia parado de sangrar. Este homem havia passado por uma guerra naquela noite. "Qual é o seu nome?" perguntei, irrigando a ferida com soro fisiológico. Ele sibilou, mas não se afastou. "Isso importa. Estou prestes a vasculhar dentro do seu ombro com equipamento veterinário." "Sim, importa." "Rafael." Ele observou minhas mãos com uma intensidade que deveria ter sido perturbadora. Em vez disso, era estranhamente reconfortante, como se ele confiasse em mim. "Apenas Rafael. Valentina, doutora Valentina Cruz." "Mas pode pular o título, já que estou praticando medicina sem licença agora." Injetei anestésico local ao redor da ferida. "Isso vai ajudar um pouco." "Me fale sobre as pessoas que estão te procurando. Quanto menos você souber, mais segura estará." O homem sangrando por toda a minha mesa de exame não decide isso. Comecei a suturar. Cada ponto preciso, apesar do meu coração acelerado. "Alguém atirou em você. Múltiplos alguéns a julgar pelo quão paranoico você está. Eles podem vir procurando. Preciso saber com o que estou lidando." Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Então, associados de negócios. Um desentendimento que ficou violento. Associados de negócios geralmente não resolvem desentendimentos com balas. Os meus resolvem. A honestidade simples disso enviou gelo pela minha espinha. Mas não parei de trabalhar. Não podia. Qualquer que fosse Rafael, quem quer que tivesse feito isso, ele ainda era um paciente.
Ainda era uma pessoa sangrando na minha frente. Eu estava na metade da segunda sutura quando Thor começou a latir. Meu pastor alemão, todos os 36 quilos de músculo e lealdade de cão resgatado, veio correndo da sala dos fundos, onde estava dormindo. Ele derrapou até parar na porta, pelos eriçados, um rosnado baixo reverberando de seu peito. A reação de Rafael foi instantânea. Sua mão direita se moveu em direção à cintura, mesmo quando seu corpo tentou se afastar da ameaça. O movimento rasgou minhas suturas, sangue fresco brotando. "Pare!" comandei, pressionando o gaze contra a ferida. "Thor, senta!" O rosnado do cão foi cortado no meio do som. Ele sentou, mas seus olhos nunca deixaram Rafael observando, avaliando. Rafael havia ficado completamente imóvel. Sua mão havia caído da arma que ele estava alcançando, mas tensão vibrava através de cada linha de seu corpo. "Seu cão de guarda, meu amigo." Mantive pressão no ombro dele. "Você vai ter que respirar através disso. Preciso refazer a sutura, e vai doer pior na segunda vez." Mas Thor já havia tomado sua decisão. O pastor se levantou, se sacudiu uma vez e caminhou para a frente. Ele veio direto para a mesa de exame, pressionou o nariz contra o joelho de Rafael e então fez algo que nunca havia feito com um estranho antes. Deitou-se bem ali aos pés desse homem sangrando. Ele nunca... Deixei a frase morrer observando o meu cão se acomodar, como se tivesse encontrado algo que valia a pena proteger. Ele não confia nas pessoas. Levou 3 meses para ele me deixar tocá-lo depois que o tirei daquele ringue de luta. A mão de Rafael, aquela que havia estado alcançando uma arma momentos atrás, lentamente se estendeu em direção a Thor. O cão permitiu. Deixou esse estranho coçar atrás de suas orelhas com dedos que tremiam ligeiramente. Cão esperto. Péssimo juiz de caráter, aparentemente. Aquela quase risada de novo. Provavelmente. Terminei a sutura em silêncio. 23 pontos no total. Não meu melhor trabalho, mas ia segurar. Enfaixei a ferida, meus dedos roçando contra a pele que estava mais quente do que deveria. Febre, provavelmente. Choque, definitivamente. "Você precisa de antibióticos", disse, já calculando o que tinha em estoque. "E descanso e provavelmente um hospital de verdade. Mas estou supondo que isso não vai acontecer. Não posso." Ele tentou se levantar, cambaleou perigosamente. Eu o segurei, e por um momento estávamos perto demais. Perto o suficiente para que eu pudesse cheirá-lo sob o cobre do sangue. Cedro e algo mais escuro. Colônia cara e perigo misturados em algo que fez meu pulso pular. "Você não pode ir a lugar nenhum", disse, recuando rapidamente. "São quase 11 horas. Para onde exatamente você está planejando ir?" Rafael olhou para as janelas da frente. Além delas, a noite do Oregon estava completa. Sem postes de luz tão longe da cidade, apenas escuridão e o vento movendo-se através dos pinheiros. "Para longe daqui. Antes que eles venham procurar. Se eles vierem procurando, vão encontrar uma clínica vazia e muitas perguntas. Se você ficar, posso alegar que você é..." Pensei rápido. "Meu primo visitando de fora do estado. Se machucou em um acidente de caminhada. Você mentiria por mim?" "Eu mentiria para impedir homens armados de atirar na minha clínica." Apontei para a porta que levava ao meu pequeno apartamento anexo ao prédio. "Tem um sofá. 7 horas até minha assistente chegar às 6. Isso te dá tempo para descansar e desaparecer antes que alguém faça perguntas." Ele me estudou com aqueles olhos pálidos perturbadores. "Por quê?" "Porque meu cão gosta de você. E porque seja lá o que você é, quem quer que esteja atrás de você agora, você é apenas um paciente que precisa de ajuda." Atravessei até o armário de remédios, pegando comprimidos de antibiótico e analgésicos. "Tome estes, todos eles. E se não tiver ido embora de manhã, vamos ter uma conversa muito diferente." Rafael pegou os comprimidos, engoliu-os a seco. "Obrigado, doutora Cruz. Não me agradeça até você sobreviver." Segurei a porta do meu apartamento aberta. "E não sangre no meu sofá. Thor pode gostar de você, mas não tenho orçamento para móveis novos." Deixei-o lá, voltei para meu quarto e fechei a porta, apoiando-me contra ela enquanto meus joelhos finalmente fraquejaram. Minhas mãos estavam firmes na crise, mas agora tremiam. Eu acabara de suturar uma ferida de bala com suprimentos veterinários. Abrigado alguém que estava claramente fugindo de algo violento. Me tornado cúmplice de Deus sabe o quê. Através das paredes finas, ouvi Rafael se movimentando. Então sua voz, baixa e urgente, falando em um telefone que não ouvi tirar.
Franco, sou eu. Eles me encontraram na rodovia 26. Tive que abandonar o carro perto de Forest Grove. Estou seguro por enquanto, mas preciso de uma equipe de limpeza e proteção. Há uma civil envolvida. Uma veterinária. Ela me ajudou. Uma pausa. Meu coração martelava contra minhas costelas. Não, ela não sabe de nada. Não fez as perguntas certas, mas eles podem ter me visto vir para cá. Outra pausa. Faça o que for necessário para mantê-la segura. Ela não faz parte disso. A conversa continuou, mas eu havia ouvido o suficiente. Movi-me até minha janela, abri a cortina apenas o suficiente para ver lá fora. Minha clínica ficava em uma estrada rural, cercada por pinheiros e escuridão. Nada se movia. Então, eu vi. Um SUV preto, dirigindo lentamente com os faróis apagados. Parou no final da minha entrada por um longo momento, antes de continuar pela estrada e desaparecer na noite. Deixei a cortina cair fechada e sentei na minha cama, tentando desacelerar minha respiração. Thor entrou, pressionou a cabeça contra meu joelho. Enterrei meus dedos em seu pelo, buscando o conforto de algo familiar, algo que fazia sentido. Lá fora, o vento aumentou. Dentro, um estranho sangrava no meu sofá. E em algum lugar na escuridão, pessoas com armas estavam procurando por ele. Eu tinha 7 horas para descobrir o que viria a seguir. 7 horas para decidir se havia cometido o maior erro da minha vida ou de alguma forma tropeçado em salvá-la. Meu alarme nunca tocou. Não precisou. O cheiro de café me tirou de um sono tão superficial que mal qualificava como descanso. Passei a maior parte da noite ouvindo sons da sala de estar. Passos, portas abrindo, o clique revelador de alguém saindo. Em vez disso, não ouvi nada, o que de alguma forma pareceu pior. Verifiquei meu telefone. 5h32. Camila estaria aqui em menos de 30 minutos, esperando uma quarta-feira normal, esperando que eu tivesse o café pronto. Não algum estranho sangrando fazendo café no meu apartamento. Vesti o jeans de ontem e uma camisa limpa. Não me incomodei com meu cabelo além de prendê-lo em um rabo de cavalo. Quando abri a porta do meu quarto, Rafael estava parado no balcão da minha cozinha, acordado, vestindo uma camiseta limpa da minha caixa de doações. Uma que esticava apertada sobre ombros largos demais para minha clientela usual. Seu braço ferido pendia cuidadosamente ao lado, mas ele se movia com facilidade surpreendente para alguém que havia levado um tiro 12 horas atrás. Você ainda deveria estar inconsciente, disse. Ele se virou, cafeteira em sua mão boa. Não consegui dormir. Culpa ou dor? Ambas. Ele serviu 2 canecas sem perguntar. Fiz extra. Achei que você ia precisar. A domesticidade disso era absurda. Um estranho na minha cozinha fazendo café como se pertencesse aqui. Eu deveria estar ligando para a polícia. Deveria estar exigindo respostas. Em vez disso, aceitei a caneca que ele estendeu, nossos dedos se tocando na troca. Sua pele ainda estava muito quente. A febre não havia quebrado. Você precisa tomar mais antibióticos, disse. Já tomei. 3 da manhã. E o analgésico? Pulei. Preciso ficar alerta. Ele se apoiou no balcão estudando-me com aqueles olhos pálidos perturbadores. Você também não dormiu. Difícil dormir quando há um homem estranho sangrando no meu sofá. Não sangrei nele. Você me deu instruções muito específicas. Quase humor cintilou entre nós perigoso. Eu não podia me dar ao luxo de achá-lo charmoso. Não podia me dar ao luxo de notar a forma como seu maxilar se tensionava quando ele se movia errado, ou como seus dedos apertavam a caneca quando passos soaram lá fora. É a Camila, disse rapidamente, movendo-me em direção à entrada da clínica. Minha assistente. Ela chega cedo, alimenta os pacientes que ficaram durante a noite antes de abrirmos. O que você vai dizer a ela? A verdade. Pausei na porta. Que você é alguém de passagem que precisava de ajuda. Nada mais. Mas Camila já estava dentro, sua chave girando na fechadura. Eu havia esquecido de reajustar. Ela entrou carregando sua bolsa enorme de sempre, já tagarelando sobre o tempo, sobre o trânsito, sobre o último drama do namorado. Então, ela viu Rafael e parou no meio da frase. Val, seus olhos se arregalaram. Você tem um homem aqui. Primo, disse imediatamente. A mentira suave apesar de nunca ter praticado. Do Brasil, visitando inesperadamente. Este é Rafael. Rafa, esta é Camila. Ela trabalha comigo. Rafael deu um passo à frente, estendendo a mão boa.
Quando falou, seu sotaque engrossou, inflexão portuguesa colorindo palavras em inglês. Prazer em conhecer. Valentina sempre fala de você. Eu nunca havia falado sobre Camila para ele, nunca mencionado o Brasil, mas ele interpretou o papel perfeitamente, até conseguindo um sorriso meio tímido que transformou seu rosto em algo menos predatório. Camila relaxou fracionalmente. Seu primo é gostoso. Ela sussurrou para mim em uma voz não baixa o suficiente, então mais alto. O que aconteceu com seu braço? Acidente de caminhada, Rafael disse antes que eu pudesse responder. Muito estúpido. Valentina me consertou no meio da noite. Ele apareceu à meia-noite, disse, lançando a Rafael um olhar que prometia consequências mais tarde. Não podia exatamente mandá-lo embora sangrando, mas ele está bem agora. Vai embora antes de abrirmos. Vou, Rafael concordou, embora algo em seus olhos sugerisse o contrário. Camila olhou entre nós claramente suspeitosa, mas educada demais para insistir. Tudo bem. Bem, vou verificar os animais que ficaram. Aquele beagle provavelmente comeu sua cama de novo. No momento em que ela desapareceu nos fundos, me virei para Rafael. Brasil? Você disse primo. Te dei credibilidade. Ele colocou sua caneca de lado e sua expressão mudou. Toda a pretensão de parente casual visitante desapareceu. Temos um problema. Nós não temos nada. Você tem um problema. A porta dos fundos da clínica se abriu antes que ele pudesse responder. Eu nem havia ouvido um carro chegar. Um homem entrou, movendo-se com a mesma precisão controlada de Rafael, mais velho, talvez 40 anos, com prata entrelaçada no cabelo escuro. Ele usava um terno preto apesar da hora matinal, e seus olhos varreram o espaço como se estivesse catalogando saídas. Chefe, ele disse baixinho. Chefe. A palavra caiu entre nós como uma pedra. O maxilar de Rafael se apertou. Franco, eu disse discreto. Vim pela estrada de serviço. Ninguém viu. O olhar de Franco pousou em mim, avaliando. Doutora Cruz, você sabe meu nome. Sei tudo que é relevante. Ele puxou um telefone, mostrou algo a Rafael na tela. Eles conversaram em vozes baixas, italiano, talvez urgente e rápido. Peguei talvez 3 palavras. Nenhuma delas reconfortante. Inglês, exigi. Você está na minha clínica. Mereço saber o que está acontecendo. Rafael olhou para mim e, pela primeira vez, vi algo como arrependimento naqueles olhos azul gelo. Ontem à noite não foi aleatório. Foi uma emboscada. Organizada. Profissional. Por quem? Guerra familiar. Estamos em guerra há 3 semanas. Ele disse isso como um fato, como discutindo o tempo. Eles mataram 3 dos meus homens. Teriam me matado se eu não tivesse tido sorte. A parte clínica do meu cérebro notou o fraseado. Organização, família, guerra. O resto de mim sentiu frio. Você é da máfia. Sou um empresário com inimigos violentos. Isso não é uma negação. Não, Rafael disse baixinho. Não é. Eu deveria estar apavorada. Deveria estar ordenando que saíssem, ligando para a polícia, queimando tudo que ele havia tocado. Em vez disso, senti algo mais próximo de fúria. Você trouxe isso para minha porta. Não tinha para onde ir. E agora? O que acontece agora? Gesticulei para Franco. Ele aparece no meio da noite, te chama de chefe, e eu deveria apenas o quê? Fingir que não notei. Franco interrompeu. Temos um problema maior. A doutora Cruz precisa ver isso. Ele puxou uma foto no telefone. O corpo de um homem, rosto destruído por violência que eu não queria examinar muito de perto. No bolso de sua jaqueta, claramente visível, estava um dos meus cartões de visita. Onde você conseguiu isso? Minha voz saiu mais firme do que eu sentia. Um dos homens de ontem à noite. Equipe de Versani. Franco deslizou para outra foto. Esta mostrava minha clínica por fora, tirada de um carro. Eles sabem que Rafael veio aqui. Vão vir procurar. Como se invocadas, faróis varreram as janelas da frente. Um veículo parou lá fora. SUV preto com vidros fumês. Parou diretamente em frente à entrada da clínica e ficou lá, motor ligado. Rafael se moveu mais rápido do que alguém ferido deveria ser capaz. Ele me pressionou contra a parede atrás da mesa de recepção, seu corpo bloqueando o meu antes que eu pudesse processar o movimento. Franco desapareceu em direção aos fundos, uma mão dentro de sua jaqueta. Fique quieta. Rafael respirou contra meu ouvido. Não se mexa. 2 homens saíram do SUV. Através das venezianas da janela, pude vê-lo se aproximando. Um bateu, pesado, exigente. Não estamos abertos, gritei, orgulhosa de quão normal soei. Estamos procurando alguém.
Sotaque forte, europeu oriental. Homem ferido em acidente ontem à noite. Ouvimos que havia clínica aqui. A mão de Rafael encontrou a minha na escuridão atrás da mesa. Seus dedos entrelaçaram-se nos meus. Apertou uma vez. Aviso ou tranquilização? Não consegui dizer. Levantei-me, alisando minha camisa e caminhei até a porta. Não a abri. Esta é uma clínica veterinária. Não trato pessoas. Talvez você tenha feito exceção. O homem sorriu. Não chegou aos olhos. Para amigo. Não tenho amigos que levam tiros. Deixei irritação colorir minha voz. Irritação real de ser puxada para este pesadelo. Tente o pronto-socorro em Forest Grove. Eles estão acostumados a remendar idiotas. Os homens trocaram olhares. O segundo, mais baixo, mas mais largo, puxou um telefone e me mostrou uma foto. Rafael de antes, sem ferimentos, usando um smoking em algum evento formal, parecendo que era dono do mundo. Você viu este homem? Não. A mentira veio mais fácil na segunda vez. Mas se eu vir, devo estar ligando para alguém? Se você ver, você liga para este número. Ele me entregou um cartão de visita. Branco simples, apenas um número de telefone em impressão preta. Importante você ligar imediatamente. Claro, guardei o cartão no bolso. Agora, se me dá licença, tenho pacientes de verdade esperando. Eles saíram, mas não antes de olhar bem para a clínica, para meu carro estacionado ao lado, para as janelas onde rezei, para que Camila tivesse ficado escondida nos fundos com os animais. O SUV se afastou lentamente, deliberadamente, certificando-se de que eu os visse partir. Esperei até as luzes traseiras desaparecerem antes de me mover. Minhas pernas pareciam instáveis. Rafael emergiu de trás da mesa, e de perto pude ver a tensão vibrando através dele. Ele estivera pronto para lutar, para matar. Talvez se eles tivessem entrado. Eles vão voltar, ele disse. Então você precisa sair agora. Não posso. Ele olhou para Franco, que havia reaparecido de onde quer que estivesse espreitando. Eles viram a clínica, viram você. Se eu desaparecer agora, eles vão assumir que você me ajudou. Vão voltar para fazer você dizer onde fui. Então, o que você está sugerindo? Que eu... O quê? Abrigo um fugitivo indefinidamente? 48 horas. Você vem comigo. Deixo minha gente proteger os dois lugares. Depois disso, Versani terá problemas maiores do que uma doutora. Tenho um negócio. Pacientes. Uma vida. Franco falou. Doutora Cruz, com respeito, eles encontraram seu cartão de visita em um homem morto. Seja você tenha ajudado o chefe ou não, você está envolvida agora. A injustiça disso me atingiu como um golpe físico. Eu não havia feito nada de errado. Salvei uma vida. E agora estava presa na guerra de outra pessoa porque cometi o erro de ser humana. 2 dias, Rafael disse. Sua voz havia suavizado. 48 horas. Então vou garantir que eles entendam que você nunca fez parte disso. Você estará segura. E se eu recusar? Ele não respondeu. Não precisou. Ambos sabíamos que eu realmente não tinha escolha. Não mais. Não desde que abri minha porta para um estranho sangrando e decidi que sua vida importava mais que minha segurança. Olhei para minha clínica, para a mesa de exame onde o havia suturado, para Thor, que havia aparecido do meu apartamento e agora sentava calmamente aos pés de Rafael, como se tivesse escolhido um lado. 48 horas, disse finalmente. Nem um minuto a mais. 3 SUVs pretos esperavam na estrada de serviço atrás da minha clínica. Idênticos, vidros fumês. O tipo de veículos que gritavam dinheiro e ameaça em medidas iguais. Franco carregou minha mala apressadamente empacotada no carro do meio, enquanto eu ficava lá tentando me convencer de que isso era temporário. 48 horas. Então, minha vida voltaria ao normal. Exceto que nada parecia normal mais. Thor pulou no banco de trás antes que eu pudesse impedi-lo, acomodando-se como se estivesse planejando esta viagem há semanas. Rafael apareceu ao meu lado, movendo-se mais silenciosamente do que alguém de seu tamanho deveria. Ele pode ficar aqui se preferir. Os homens de Franco vão vigiar a clínica. Ele vai onde eu vou. Subi atrás do meu cão e Rafael deslizou ao meu lado. Perto demais. O interior de couro do veículo de repente pareceu menor que minha clínica inteira. Franco assumiu o lugar do motorista. Através do retrovisor, o peguei me estudando, avaliando, calculando. O motor ronronou vida e saímos para a estrada principal com os outros 2 SUVs caindo em formação. Um na frente, um atrás. Um comboio projetado para proteger ou aprisionar. Não tinha certeza de qual.
Para onde exatamente estamos indo? Perguntei. Minha propriedade 3 horas ao norte. O braço ferido de Rafael repousava cuidadosamente contra seu lado. A febre ainda persistia em sua pele, mas ele sentou ereto, alerta. Montanhas Cascade, isolada, defensável. Defensável? Você quer dizer como uma fortaleza? Quero dizer, segura. Seus olhos encontraram os meus para nós dois. A paisagem mudou enquanto dirigíamos. Forest Grove deu lugar a deserto mais profundo, cidades tornando-se esparsas, estradas se estreitando. Rafael fez ligações em italiano, sua voz baixa e controlada. Mas peguei atenção por baixo. Qualquer que fosse a guerra que ele estava lutando, não havia terminado com a emboscada de ontem à noite. Quando finalmente guardou o telefone, o silêncio se estendeu entre nós. Não exatamente desconfortável, mas carregado. A cabeça de Thor repousava no meu colo, me ancorando quando nada mais o fazia. Fale-me sobre Versani, disse finalmente. Rafael se virou para mim, e por um momento pensei que ele recusaria. Então ele suspirou. Sérgio Versani, 42 anos, comanda operações de Seattle a Sacramento. Ou comandava até decidir que Portland valia a pena começar uma guerra. E você comanda Portland? Minha família controla o território há 60 anos, desde que meu avô imigrou de Nápoles. Ele disse como fato, como discutindo herança de um negócio que suponho que era, só que não legal. A família Luminari. Temos regras, padrões. Que tipo de padrões a máfia tem? Algo escuro cintilou em seu rosto. Não traficamos humanos. Não tocamos em crianças. Não negociamos drogas pesadas ou armas para terroristas. Meu avô acreditava que poder vinha com responsabilidade. Nem todos no nosso mundo concordam. Versani não concorda. Versani se aliou com a Bratva Sokovaya, organização russa sem código além do lucro. O maxilar de Rafael se apertou. Eles querem Portland porque é uma cidade portuária limpa, perfeita para mover produto e pessoas. Recusei entregar território, então eles decidiram tomar à força. A parte clínica do meu cérebro notou o fraseado. Limpo, produto, pessoas. Eufemismos para crimes que eu não queria examinar muito de perto. Há quanto tempo você está lutando? 3 semanas desde o primeiro ataque, mas as tensões vêm se acumulando há meses. Ele olhou pela janela para as árvores passando. Eu sabia que estava vindo, só não quando. E os 3 homens que morreram, homens bons, leais. Sua voz ficou plana. 2 tinham famílias. Franco está cuidando dos arranjos. Pensei na vida que eu o havia puxado de volta. Pensei nas ondulações que aquela única decisão havia criado. Você se arrepende? Desta vida? Rafael ficou quieto por um longo tempo. Quando finalmente falou, sua voz estava mais suave. Me arrependo do que custa. Mas eu tinha 12 anos quando minha mãe morreu. Câncer. Meu pai já nos havia abandonado anos antes. Meu avô me criou. Me ensinou tudo. Quando ele faleceu, herdei responsabilidade por 200 famílias que dependem de nós para trabalho, proteção, justiça que a lei não fornece. Essa é uma maneira de enquadrar isso. É a verdade, não toda ela. Mas não é mentira também. Ele se virou para me encarar completamente. Não vou fingir que sou um homem bom, Valentina, mas não sou o pior nesta luta. A maneira como ele disse meu nome, cuidadosa e deliberadamente, fez algo vibrar no meu peito. Perigoso. Eu não podia me dar ao luxo de vê-lo como qualquer coisa além do que ele era. Um criminoso que me arrastou para sua guerra. Mas Thor confiou nele, e animais sabiam coisas que as pessoas perdiam. Fale-me sobre sua clínica, Rafael disse, mudando de assunto. Há quanto tempo você está lá? Comprei o prédio com dinheiro que economizei, trabalhando em uma clínica corporativa em Portland. Cocei as orelhas de Thor. Odiava aquilo. Muitas pessoas tratando animais como acessórios. Aqui fora, as pessoas realmente se importam. Elas me trazem gatos de celeiro com pernas quebradas e choram quando seus cavalos têm cólica. Você ama isso. É meu. Construí do nada. Encontrei seus olhos. Como você com seu negócio de família, suponho, só que com bem menos balas. Aquele quase sorriso apareceu, o que suavizou seu rosto de predador em algo quase humano. Significativamente, menos balas. A voz de Franco interrompeu da frente. Chefe, aproximando do desvio, a estrada à frente se dividia, uma direção continuando ao norte, a outra ramificando para o que parecia uma entrada privada. Sem placa, sem indicação de para onde levava. Franco pegou o caminho sem marcação e a floresta se fechou ao nosso redor.
A estrada subia, serpenteando pelas montanhas. 10 minutos depois, portões apareceram. Ferro forjado maciço entre pilares de pedra, coberto com câmeras que eu podia ver, e provavelmente uma dúzia que não podia. Eles se abriram silenciosamente enquanto nos aproximávamos, e minha respiração falhou. A propriedade além era deslumbrante. A casa principal ficava em um platô com vista para um vale, todo vidro e pedra e linhas modernas que de alguma forma se encaixavam no cenário selvagem. Segurança estava em todos os lugares, mas sutil. Homens de terno escuro posicionados em pontos estratégicos. Mais câmeras, provavelmente sensores que eu nem conseguia identificar. Bem-vinda à minha casa, Rafael disse baixinho. Paramos em uma entrada circular. Franco abriu minha porta e saí para o ar da montanha que cheirava a pinheiro e neve. Thor saltou atrás de mim, imediatamente investigando este novo território. Então a vi. Uma mulher estava nos degraus da frente, braços cruzados, cabelo escuro preso em um rabo de cavalo severo. Fim dos 20, talvez 30. Usava calças sob medida e uma blusa de seda que gritava gosto caro. Seus olhos eram do mesmo azul gelo de Rafael. Rafa, ela disse enquanto ele descia. Sua voz carregava autoridade apesar de ser emitida baixa. Você trouxe uma civil aqui, Lucia. Rafael se moveu até ela e se abraçaram brevemente, cuidadosamente, conscientes de seu ferimento. Esta é a doutora Valentina Cruz. Ela salvou minha vida e agora está em perigo por causa disso. O olhar de Lucia varreu sobre mim, clínico, avaliando. Eu havia visto aquele olhar antes na residência cirúrgica, decidindo se eu era competente ou uma idiota. A veterinária. Sim, você está ciente do que meu irmão faz. A partir de aproximadamente 7 horas atrás, sim, algo que poderia ter sido respeito cintilou em sua expressão. Pelo menos ela é honesta. Entre. Precisamos discutir protocolos de segurança. O interior combinava com o exterior. Elegante, moderno, caro, mas não ostensivo. Arte original nas paredes. Móveis que provavelmente custavam mais que meu carro, mas tudo escolhido com propósito, em vez de exibição. Lúcia nos levou a uma sala de jantar, onde uma mesa já estava posta. Presumi que vocês estariam com fome, ela disse. O chefe preparou algo simples. Simples acabou sendo massa carbonara que cheirava como o paraíso e parecia emplatada profissionalmente. 2 outros homens se juntaram a nós, mais velhos, endurecidos pela batalha, usando os mesmos ternos escuros e expressões vigilantes. Rafael os apresentou como capitães em sua organização, Roberto e Adriano. Eles acenaram reconhecimento, mas não falaram. A refeição foi a experiência mais surreal da minha vida. Sentada à mesa com liderança da máfia, discutindo rotações de segurança e disputas territoriais como se fosse estratégia corporativa. Lucia era claramente mais do que a irmã de Rafael. Era sua conselheira, possivelmente sua advogada, e definitivamente alguém que comandava respeito por direito próprio. Doutora Cruz, ela disse, virando-se para mim no meio da refeição. Você sabe atirar? Quase engasguei com minha massa. O quê? Uma arma. Você sabe atirar uma? Sou veterinária, não mercenária. Essa não é uma resposta. Não, não sei atirar uma arma. Coloquei meu garfo e não pretendo aprender nas próximas 48 horas. Lúcia olhou para Rafael, que deu de ombros ligeiramente. Ela tem coragem. Vou dar isso a ela. Coragem não vai parar os homens de Versailles se eles passarem pela segurança do perímetro. Eles não vão passar. A voz de Rafael carregava certeza absoluta. Dobrei a guarda, instalei novas grades de sensores. Qualquer um que se aproxime, saberemos antes que estejam a 1,5 km. Depois do jantar, Rafael me mostrou uma suíte de hóspedes no 2º andar. Chamar aquilo de quarto era como chamar o Grand Canyon de uma vala. Tinha área de estar, banheiro maior que todo o apartamento da minha clínica, e uma cama que poderia dormir 4 pessoas confortavelmente. Tem roupas no armário, ele disse da porta. Provavelmente não exatamente no seu tamanho, mas perto o suficiente. Lucia as encomendou quando Franco ligou antes. Isso é demais. É o que tenho disponível. Ele se apoiou no batente da porta e o movimento o fez fazer uma careta. A adrenalina que o havia carregado durante o dia estava se esgotando. Atravessei até ele antes de pensar melhor, dedos indo para seu ombro ferido por instinto. Você está se forçando demais. O ferimento precisa de descanso. Vou descansar quando isso acabar. Você vai descansar agora. Guiei-o para sentar na beirada da cama,
puxando sua camisa de volta para verificar o curativo. Algum sangramento havia vazado. Não terrível, mas não bom também. Fique aqui. Preciso pegar suprimentos. Quando voltei do banheiro com materiais de primeiros socorros que encontrei embaixo da pia, ele ainda estava sentado lá, esperando, confiando. Troquei seus curativos cuidadosamente, meus dedos roçando contra a pele que estava muito quente, muito viva. Tão perto pude ver as linhas tênues ao redor de seus olhos, a sombra de barba em seu maxilar, a maneira como seu pulso saltava em sua garganta. Obrigado, ele disse baixinho, por tudo. Sei que você não pediu nada disso. Não pedi. Colei a última borda do curativo, mas estou aqui agora. Posso muito bem ver isso até o fim. Nossos olhos se encontraram, se prenderam. Por um momento, nenhum de nós se moveu. O espaço entre nós parecia elétrico, perigoso, impossível de navegar. Então, Thor latiu de algum lugar na suíte, quebrando o feitiço. Rafael se levantou suavemente. Descanse. Amanhã planejamos como terminar isso. Ele estava quase na porta quando falei. Rafael, ele se virou de volta. Você pode me chamar de Valentina. Você sangrou em mim. Parece que passamos das formalidades. Aquele sorriso de novo, o real. Valentina, durma bem. Depois que ele saiu, fiquei na janela olhando para o vale. Luzes da casa principal refletiam no vidro. E além disso, a escuridão se estendia por quilômetros. Eu estava na casa de um chefe da máfia, sob guarda, escondendo-me de homens que queriam me matar por ajudar alguém que mal conhecia. 48 horas. Era o que ele prometeu. 2 dias, e este pesadelo terminaria. Exceto que lá no fundo, eu já sabia que nada seria tão simples. A luz do sol me acordou antes de qualquer alarme. Derramou-se através de janelas do chão ao teto que eu havia esquecido de cobrir, tornando a suíte de hóspedes dourada. Por um momento, esqueci onde estava. Então a realidade voltou. Casa segura da máfia. 48 horas. Homens com armas que me queriam morta por ajudar alguém que mal conhecia. Vesti jeans e o suéter mais macio que já havia tocado, cortesia das compras de Lúcia, e segui o cheiro de café escada abaixo. A casa estava mais silenciosa do que eu esperava. Nenhuma segurança visível, embora soubesse que estavam lá, observando, sempre observando. Encontrei Rafael no jardim dos fundos, movendo-se através do que parecia tai chi, movimentos lentos e controlados que deveriam ter sido impossíveis com uma ferida de bala mal cicatrizada há 36 horas. Ele havia tirado a camisa apesar do frio da montanha, e eu podia ver o curativo novo, branco puro contra a pele olivácea. Você deveria estar descansando, gritei. Ele se virou, não sobressaltado. Ele sabia que eu estava lá. Isso é descanso comparado ao que normalmente faço. Você normalmente leva tiros com mais frequência do que eu gostaria. Ele caminhou em direção a mim e notei a leve hesitação em seu passo. O movimento não era tão sem esforço quanto ele queria que eu acreditasse. Café está lá dentro. Fiz extra. Você é muito doméstico para um lorde do crime. Minha avó me assombraria se eu não pudesse cuidar das necessidades básicas. Ele segurou a porta aberta e peguei o cheiro dele sob o ar da montanha. Cedro e algo mais escuro que fez meu pulso pular. Ela acreditava que homens inúteis eram homens sem valor. Lá dentro, ele havia preparado o café da manhã. Nada elaborado, apenas ovos mexidos perfeitamente, torrada, frutas frescas. Mas ele havia feito sozinho. E algo sobre isso pareceu mais íntimo que a suíte de hóspedes cara ou roupas de grife. Sente-se, ele disse. Temos tempo antes dos outros acordarem. Peguei o café que ele ofereceu, me acomodei no balcão da ilha. Fale-me sobre sua avó. Rafael quebrou ovos em uma frigideira com uma mão, seu braço ferido pendurado cuidadosamente. Nona Júlia. Veio de Nápoles aos 16 anos, casou com meu avô aos 18 e passou 60 anos mantendo-o vivo através de 3 guerras e mais tentativas de assassinato do que qualquer um contou. Ele sorriu e isso transformou seu rosto. Ela me ensinou a cozinhar porque disse que qualquer homem que precisasse de uma mulher para sobreviver não valia a pena manter vivo. Parece formidável, aterrorizante, e a única pessoa que meu avô temia. Ele emplatou ovos, deslizou-os na minha frente. Ela fez meu avô prometer que se algo acontecesse com ele, eu seria criado com opções. Educação, habilidades além da violência, uma escolha. Comi, surpresa com o quão bons estavam os ovos, quão normal isso parecia.
Mas você escolheu isso de qualquer maneira. Escolhi responsabilidade. Quando minha mãe morreu, eu tinha 12 anos. Meu avô já estava velho, cansado. Estava planejando se aposentar, entregar o negócio da família ao irmão. Mas meu tio era ambicioso das maneiras erradas. Teria nos levado à falência em 1 ano. Rafael se apoiou no balcão, xícara de café aquecendo sua mão boa. Então dei um passo à frente e aprendi rápido, me tornei indispensável. Aos 22, havia conquistado o direito de liderar. Isso é jovem. Jovem demais, mas melhor eu do que alguém que teria feito todas as nossas pessoas serem mortas. Ele encontrou meus olhos. E você? Como uma mulher acaba administrando uma clínica veterinária no meio do nada? Coloquei meu garfo, surpresa que ele tivesse perguntado. Surpresa que eu quisesse responder. Meus pais eram imigrantes. Brasil para Oregon quando eu tinha 4 anos. Trabalharam 3 empregos entre eles para me colocar na escola. Morreram em um acidente de carro no meu 3º ano de faculdade. Motorista bêbado. As palavras vieram mais fáceis do que deveriam. Terminei meu curso com bolsas de estudo e despeito. Trabalhei em uma clínica corporativa em Portland por 2 anos. Economizei cada centavo e comprei aquela clínica no dia em que foi colocada à venda. E você está lá há 5 anos. Você investigou sobre mim. Franco investigou depois que acordei na sua mesa de exame, sem desculpas na voz dele. Eu precisava saber quem havia me salvado. Se você era uma planta, uma armadilha ou apenas incrivelmente azarada. E o que você decidiu? Que você é genuína, teimosa e que seus pais estariam orgulhosos do que você construiu. A honestidade simples disso atingiu mais forte que qualquer mentira bonita. Olhei para o lado, engolindo contra a emoção inesperada. Não faça isso. Fazer o quê? Ser humano. É mais fácil quando você é apenas o criminoso perigoso que me arrastou para a sua guerra. Rafael se aproximou e o ar entre nós mudou. Carregado. Perigoso. Sou ambos, Valentina. Não vou me desculpar por nenhum. A porta se abriu antes que eu pudesse responder. Franco se movendo rápido, telefone na mão. Sua expressão era sombria. Chefe, temos confirmação. Foi Giovanni. A transformação de Rafael foi instantânea. O cavalheiro que havia feito meu café da manhã desapareceu, substituído por algo frio e calculista. Você tem certeza? Encontramos a transferência. 200 mil de uma conta fantasma rastreada de volta a Versani. Giovanni tem alimentado eles com informações por 6 semanas, incluindo sua rota na rodovia 26. Cada músculo no corpo de Rafael havia ficado rígido. Onde ele está? Casa segura em Eugene. Pensa que está protegido. A voz de Franco carregava desprezo. Quer negociar. Não há nada para negociar. A voz de Rafael estava vazia de emoção. Plana. Final. Traga-o aqui hoje à noite. Chefe. Gagueiei? Franco saiu sem outra palavra. Levantei-me lentamente, observando Rafael andar pela cozinha como um predador enjaulado. Você vai matá-lo? Sim. Sem hesitação. Sem justificativa. Apenas fato. Ele é família. É um traidor que vendeu seu próprio povo por dinheiro. Os olhos de Rafael encontraram os meus e eram gelo. 3 homens morreram por causa dele. Homens bons com esposas e filhos. E ele teria matado você também se aqueles homens tivessem me encontrado na sua clínica. Não estou defendendo ele. Movi-me cuidadosamente, como se aproximando de um animal ferido. Mas preciso que você entenda algo. Passei minha vida salvando coisas, curando-as, e você está me pedindo para ficar aqui enquanto planeja um assassinato. Não estou pedindo nada. Este é meu mundo, Valentina, minhas regras. Giovanni sabia as consequências quando nos traiu. Então, o que devo fazer? Fingir que não sei. Olhar para o outro lado enquanto você... Sim, ele fechou a distância entre nós, e sua intensidade me fez recuar até bater no balcão. Porque esta é a realidade. Os homens que atiraram em mim não vão para terapia e reabilitação. Versani não vai ser preso e julgado em tribunal. É assim que a justiça funciona no meu mundo. E não vou mentir para te deixar confortável. Ficamos ali perto demais, respirando com dificuldade. O homem que havia feito meus ovos e compartilhado histórias sobre sua avó havia ido embora. Em seu lugar estava o chefe, o assassino, a coisa que todos os outros temiam. Preciso ir à clínica, disse finalmente. Verificar meus pacientes. Garantir que Camila possa lidar com as coisas por mais um dia. Absolutamente não. Com licença? Não é seguro. Eles sabem onde você trabalha. Não estou pedindo permissão, Rafael. Passei por ele raiva superando cautela. Você não me controla.
Ele pegou meu pulso. Não com força, mas firme o suficiente para me parar. Isso não é sobre controle. É sobre mantê-la viva. Então mande guardas, mande Franco, mande todo o seu maldito exército se isso faz você se sentir melhor. Me soltei. Mas eu vou. Tenho responsabilidades que existiam antes de você entrar na minha vida. Algo mudou em sua expressão. Surpresa, talvez. Ou respeito. 3 homens. Armados. Você não sai da vista deles. Tudo bem. E se algo parecer errado, você sai imediatamente. Tudo bem, Valentina. Virei-me de volta. E qualquer coisa que ele viu no meu rosto o fez parar. Estou te ajudando. Estou aqui na sua casa concordando com proteção de testemunhas, ou seja lá o que for isso, mas não sou sua posse. Estamos entendidos? Um longo momento passou. Então, incrivelmente, ele sorriu. Aquele sorriso real que transformou seu rosto de predador em algo quase gentil. Entendidos. 2 horas depois, estava de volta à minha clínica com 3 homens de terno observando cada movimento meu. Os olhos de Camila se arregalaram quando ela os viu posicionados na porta, pelas janelas como segurança presidencial. Val, que diabos? História longa. Como estão os pacientes? Bem, o gato da senhora Patterson está se recuperando bem da extração dentária. O cachorro dos Gonzales ainda tem aquela infecção de ouvido, mas os antibióticos estão ajudando. Ela baixou a voz. Você está em algum tipo de problema? Estou ajudando alguém que está. É temporário. Camila apareceu na hora do almoço, trazendo sanduíches e perguntas que eu não podia responder. Ela continuava olhando para os guardas, depois para mim, claramente montando uma imagem que eu não queria que ela visse. Val, se você precisa de ajuda, estou bem. Sério, apenas uma situação estranha que vai acabar em um dia. Mas sair foi mais difícil que chegar. Franco dirigiu com 2 outros SUVs nos flanqueando. A estrada de volta para a propriedade de Rafael serpenteava através de floresta densa, e na metade do caminho, o telefone de Franco vibrou. Temos uma cauda, ele disse baixinho. Sedã preto, 2 carros atrás. Meu coração martelou contra minhas costelas. Através da janela traseira, consegui apenas distinguir o veículo, perto o suficiente para ser deliberado, longe demais para identificar rostos. Versani, consegui dizer. Provavelmente. A voz de Franco estava calma, mas suas mãos apertaram o volante. Segure-se. O mundo explodiu em caos. Franco acelerou. Os outros SUVs se movendo para bloquear o sedã. Tiros de arma racharam a tarde, espidrando a janela traseira. Gritei, abaixando instintivamente. E então Rafael estava lá. Ele estava no veículo da frente, mas de alguma forma estava abrindo minha porta, me arrastando para baixo contra o assento, seu corpo cobrindo o meu completamente. Fique abaixada, ele comandou, e o vazio frio desta manhã havia ido embora. Sua voz tremia com algo cru e desesperado. Não se mexa, não olhe para cima. Mais tiros. O SUV desviou violentamente, nos jogando contra a porta. O peso de Rafael me pressionou contra os assentos de couro, sua respiração quente contra meu ouvido. Cada linha de seu corpo tensa com prontidão para levar balas destinadas a mim. Então, silêncio, exceto pela minha respiração ofegante e o martelar do meu pulso. Limpo! Franco gritou da frente. Rafael levantou a cabeça lentamente, verificando antes de me deixar levantar. Suas mãos se moveram sobre mim, verificando ferimentos com precisão clínica. Você está machucada? Não, acho que não. Minha voz saiu mais firme do que eu sentia. E você? Estou bem, mas eu podia ver sangue fresco em seu curativo. O movimento violento havia rasgado algo. Ele me viu olhando e sorriu sombriamente. Valeu a pena. Chegamos de volta à propriedade sem mais incidentes. Os homens de Rafael haviam desabilitado o veículo perseguidor, capturado um dos ocupantes. Informações estavam sendo extraídas mesmo enquanto passávamos pelos portões. Eu estava tremendo quando chegamos à casa. Reação atrasada, queda de adrenalina, qualquer termo clínico que eu quisesse aplicar. Rafael me guiou para dentro, sua mão firme nas minhas costas. Beba isso. Ele pressionou o uísque em minhas mãos. Vai ajudar. Bebi, tossi, bebi de novo. A queimação ajudou, me ancorou. Isso é insano. Eu sei, sinto muito. Pare de se desculpar e apenas... Interrompi sem saber o que estava pedindo, mas Rafael pareceu entender. Ele me puxou contra si, cuidadoso com seu ferimento, e apenas me segurou. Me deixe respirar. Me deixe tremer.
Seu coração batia firme sob meu ouvido e lentamente, impossivelmente me acalmei. Obrigada, sussurrei, por me cobrir. Sempre. Ele disse simplesmente, como se declarando um fato. Enquanto você estiver aqui, vou mantê-la segura. Levantei a cabeça, e nossos rostos estavam perto demais. Seus olhos caíram para minha boca, escureceram. O espaço entre nós parecia elétrico, inevitável. Quando ele me beijou, não foi gentil. Foi desesperado e feroz, e tinha gosto de perigo e promessas que nenhum de nós deveria fazer. Beijei-o de volta, dedos se entrelaçando em seu cabelo, todo o meu bom julgamento se afogando na sensação dele. Sua boca se moveu contra a minha, como se estivesse reivindicando algo, provando algo, e eu deixei. Então ele se afastou, respirando com dificuldade. Não assim, o quê? Não porque alguém atirou em você. Não porque você está assustada e eu sou conveniente. Seu polegar traçou meu lábio inferior e a gentileza disso quase me desfez. Quando eu te beijar de novo, Valentina, quero que seja porque você escolhe, não adrenalina, não medo. Escolha. Olhei para ele, chocada pela contenção, o respeito. Você está falando sério? Completamente. Ele recuou, colocando distância segura entre nós. Você deveria descansar. Amanhã terminamos isso. Ele me deixou lá, coração acelerado, lábios ainda queimando de seu beijo, e percebi com clareza aterrorizante que não tinha medo de Rafael Luminari. Tinha medo de quanto queria escolhê-lo. Acordei para um silêncio tão completo que parecia antinatural. Sem trânsito, sem sirenes distantes, apenas vento através de pinheiros e o chamado ocasional de um falcão circulando em algum lugar acima do vale. A suíte de hóspedes ainda parecia surreal à luz da manhã. Luxuosa demais, removida demais da minha vida real acontecendo em algum lugar abaixo da montanha. Uma batida suave veio antes que eu pudesse me convencer a voltar a dormir. Entre. Lucia entrou carregando uma bandeja. Café, pastéis, frutas arranjadas como arte. Ela colocou na mesa da área de estar sem preâmbulo. Rafael está em reuniões até meio-dia. Pensei que você pudesse querer café da manhã. Você não precisava fazer isso. Eu sei. Ela se acomodou na cadeira do outro lado de mim, me estudando com aqueles mesmos olhos azul-gelo que seu irmão tinha. Mas precisamos conversar de mulher para mulher. Puxei um suéter sobre minha camiseta de dormir. De repente, me sentindo exposta sob seu escrutínio, sobre as intenções do meu irmão e as suas. Não tenho intenções. Estou aqui porque homens com armas estão me caçando por salvar a vida de Rafael. Isso é circunstância, não intenção. Lucia serviu café com facilidade praticada. Você poderia ter exigido proteção de testemunhas, delegados federais. Em vez disso, concordou em vir aqui para a casa dele. Por quê? Pensei em mentir. Decidi contra, porque Thor confiou nele e porque fugir pareceu deixá-los ganhar. Algo cintilou em sua expressão. Aprovação, talvez. Rafael é diferente com você. Mais humano. Não o vejo rir genuinamente há anos. Não desde antes de assumir a família. Isso soa como um aviso. É uma observação. Ela se inclinou ligeiramente para a frente. Homens como meu irmão não se apaixonam frequentemente, mas quando o fazem, caem completamente. Isso os consome, os torna vulneráveis de maneiras que fazem pessoas serem mortas no nosso mundo. O peso de suas palavras se estabeleceu entre nós. Você está perguntando se eu valho o risco. Estou perguntando se você entende o que estar com ele significa. Realmente significa, não a versão de romance. A realidade de olhar por cima do ombro para sempre. De nunca saber se o adeus de hoje pode ser permanente. De criar filhos que herdarão inimigos antes de herdar qualquer outra coisa. Filhos. A palavra atingiu mais forte do que deveria. Nos beijamos uma vez. Você está pulando bem à frente. Estou? Lucia se levantou, alisando suas calças perfeitamente cortadas. Assisti-o cobrir seu corpo com o dele durante aquela emboscada ontem. Ele teria morrido por você, sem hesitação. Isso não é nada, Valentina. Isso é tudo. Ela saiu antes que eu pudesse responder. E fiquei lá com um café caro esfriando, tentando processar. Conhecia Rafael há 3 dias. 72 horas de caos e sangue e escolhas impossíveis. Como isso poderia ser tempo suficiente para tudo que Lucia estava implicando? Me vesti em jeans e outro suéter emprestado. Este cinza carvão e mais macio que nuvens. Encontrei meu caminho escada abaixo, seguindo o som de vozes. A porta do escritório de Rafael estava meio aberta,
e peguei vislumbres dele através da abertura, parado em uma mesa maciça, Franco ao seu lado, ambos estudando documentos espalhados pela madeira escura. Ele olhou para cima quando passei, nossos olhos se encontrando através da abertura. Algo mudou em sua expressão, suavizou. Ele disse algo a Franco, então apareceu na porta. Você está acordada. Lucia trouxe café da manhã e avisos sobre suas intenções. Aquele quase sorriso apareceu. Minha irmã é protetora. Ela disse que você é diferente comigo. Sou. Sem hesitação, sem desvio. Apenas honestidade que fez meu pulso pular. Venha comigo. Quero te mostrar algo. Ele me levou através da casa para um cômodo que eu não havia visto. Estantes do chão ao teto alinhavam 3 paredes, preenchidas com volumes que pareciam realmente lidos em vez de decorativamente arranjados. Um sofá de couro enfrentava uma lareira de pedra onde brasas ainda brilhavam do fogo da noite passada. Arte original pendurada entre prateleiras. Nada que eu reconhecesse, mas tudo escolhido com gosto cuidadoso. Este é meu cômodo favorito, Rafael disse baixinho, onde venho quando o resto do mundo fica muito barulhento. Movi-me ao longo das prateleiras lendo títulos. Filosofia, história, literatura clássica em múltiplas línguas. Você realmente leu todos estes? A maioria. Alguns múltiplas vezes. Ele puxou um volume gasto de uma prateleira do meio. Dostoiévski. Meu avô me deu este quando eu tinha 15 anos. Disse que se eu ia administrar um império criminoso, deveria pelo menos entender a alma humana. Funcionou? Ainda estou tentando descobrir. Ele recolocou o livro cuidadosamente. O que você lê? Periódicos médicos, principalmente estudos veterinários. Nada tão intelectual. Isso ainda é intelectual. Apenas prático. Ele gesticulou para o sofá. Sente-se, por favor. Me acomodei em couro que se moldou perfeitamente ao meu corpo, e Rafael sentou ao meu lado, perto, mas sem tocar. O fogo crepitou, e fora das janelas montanhas se estendiam em direção a um céu tão azul que doía. Diga-me algo verdadeiro, ele disse. Algo que você não conta às pessoas. O pedido me pegou desprevenida. O quê? Somos estranhos que viram um ao outro sangrar. Parece que deveríamos saber mais do que detalhes superficiais. Seus olhos seguraram os meus. Algo real. Vou trocar com você. Pensei em desviar. Então decidi que Lucia estava certa. Se isso estava acontecendo, seja lá o que fosse, merecia honestidade. Sou solitária. Tenho sido por anos. Me joguei em construir a clínica porque era mais fácil do que admitir que havia construído uma vida sem ninguém nela, exceto animais que não podem partir. A expressão de Rafael não mudou, mas algo em seus olhos aprofundou. Minha vez. Justo. Estou exausto. Não fisicamente. Na minha alma. Venho administrando a família há 12 anos. E todos os dias me pergunto se meu avô estaria orgulhoso ou horrorizado pelo que me tornei. Ele olhou para o fogo. Às vezes penso em ir embora, dar tudo para Lucia, que é mais inteligente e melhor na política de qualquer maneira. Apenas desaparecer em algum lugar onde ninguém conhece meu nome. Por que não faz isso? Porque 200 famílias dependem de nós para sustento e proteção. Porque nosso código impede pessoas piores de assumir. Porque responsabilidade não acaba só porque você está cansado. Ele se virou de volta para mim. Até 3 dias atrás, pensei que isso era suficiente. Que dever e honra e tradição eram razões suficientes para continuar. E agora? Agora conheci alguém que me faz querer ser egoísta. Que me faz imaginar uma vida diferente. Seus dedos encontraram os meus, entrelaçando com gentileza devastadora. Isso me aterroriza mais do que Versani jamais poderia. Ficamos assim por um longo tempo, apenas respirando, apenas sendo. O peso de tudo não dito pairando entre nós como uma promessa que ainda não havíamos feito. O almoço veio e foi. Rafael me mostrou o resto da propriedade, caminhando através de jardins mantidos, apesar da estação, apontando características de segurança escondidas no paisagismo. Conversamos sobre tudo e nada. Comidas favoritas, piores ferimentos, histórias embaraçosas da infância. Ele me contou sobre aprender a cozinhar com sua avó. Contei a ele sobre a vez que, acidentalmente, me sedei tentando tranquilizar um cachorro agressivo. Ao anoitecer, algo havia mudado entre nós. As bordas afiadas haviam suavizado em algo mais fácil, mais real. O jantar apareceu no terraço, mesa posta para 2, com vista para o vale enquanto o pôr do sol pintava tudo de ouro e carmesim.
Rafael puxou minha cadeira ele mesmo e notei que seu ombro se movia mais facilmente. A febre havia finalmente quebrado completamente. Você está curando, observei. Boa doutora. Ele serviu vinho, algo tinto que provavelmente custava mais que minhas contas mensais. Para veterinárias habilidosas que toleram pacientes difíceis. Para pacientes difíceis que não morrem na minha mesa de exame. Tocamos copos e o som pareceu ressoar através do ar da noite. O jantar foi perfeito. Algum tipo de risoto que eu não conseguia identificar, mas comeria felizmente para sempre, seguido de tiramisu que tinha gosto de paraíso. Planejei isso. Rafael admitiu sobre a sobremesa. O jantar, o momento. Queria uma noite onde não estivéssemos fugindo, ou nos escondendo, ou falando sobre guerra. Apenas 2 pessoas jantando. Apenas 2 pessoas. Seus olhos seguraram os meus através da luz de velas. Isso está bem? Em vez de responder, levantei-me e me movi ao redor da mesa. Ele me observou me aproximar. Algo escuro e faminto cintilando em sua expressão. Quando estava perto o suficiente para tocar, ele me puxou para seu colo, cuidadoso e deliberado. Valentina. Ele respirou contra meu ouvido. Diga-me para parar se você não quer isso. Mas eu queria. Queria ele com uma intensidade que deveria ter me assustado. Então, em vez de falar, beijei-o. Isto não foi como ontem. Foi escolha, consciente e clara. Sua boca se moveu contra a minha como se estivesse memorizando o gosto, a textura, cada pequeno som que fiz. Meus dedos se entrelaçaram em seu cabelo e ele gemeu baixo em sua garganta. Lá dentro, ele conseguiu entre beijos. Não aqui, não onde alguém pode ver. Ele me carregou através da casa para seu quarto que eu nunca havia visto. Madeira escura e linhas limpas, uma cama maciça que dominava uma parede. Ele me sentou gentilmente, me dando espaço para mudar de ideia, para fugir. Não fugi. Horas depois, acordei enroscada em lençóis que cheiravam a cedro e ele, seu braço pesado através da minha cintura. Luz da lua derramava através de janelas que ele havia esquecido de cobrir. E por um momento, tudo parecia perfeito, inevitável, certo. Então minha garganta ficou seca. Precisava de água. Cuidadosamente, me extraí de seu abraço e caminhei escada abaixo em sua camiseta, pés descalços silenciosos em pisos frios. A casa dormia ao meu redor. Segurança lá fora, mas dentro apenas silêncio e sombras. Encontrei a cozinha, servi água, bebi de pé na pia, enquanto tentava processar tudo o que havia acontecido. Foi quando a vi. O telefone de Franco deixado carregando no balcão. A tela acendeu com uma notificação e meus olhos pegaram a prévia antes que eu pudesse impedi-los. Operação Ratoeira bem-sucedida. Versani morde a isca amanhã. Meu sangue virou gelo. Não deveria ter. Sabia que não deveria. Mas minhas mãos se moveram de qualquer maneira, desbloqueando o telefone com um deslize. A conversa abriu e li palavras que despedaçaram tudo. Alvo adquirido. Sujeito cruz estabelecido como fraqueza de Luminari. Vigilância de Versani confirma interesse. Fase 2. Permitir contato controlado. Estabelecer padrão. Fase 3. Implantar sujeito como isca para a emboscada. O telefone quase escorregou das minhas mãos. Rolei para cima, lendo mais. Datas, horários, planos dispostos com precisão clínica. E ali, enterrado em mensagens anteriores, a verdade que fez bile subir na minha garganta. Chefe confirma veterinária colateral aceitável para a operação. Versani se moverá com fraqueza percebida. Eu era isca desde o início. Rafael havia me usado como isca para atrair Versani. Passos na escada me fizeram girar. Franco estava lá, parando quando viu o que eu segurava. Sua expressão mudou de surpresa para algo como arrependimento. Doutora Cruz, você não deveria ter visto isso. Quando? Minha voz saiu mais firme do que eu sentia. Quando eu ia descobrir que era o rato na sua armadilha? Não é... Não. Coloquei o telefone cuidadosamente, com medo de jogá-lo caso contrário. Onde está Rafael? Doutora Cruz, se você me deixar explicar, onde está Rafael? Ele apareceu no topo da escada então, ainda sem camisa, cabelo bagunçado do sono e minhas mãos. Ele absorveu a cena imediatamente. O telefone, minha expressão, a postura culpada de Franco. Valentina, ele começou. Diga-me que não é verdade. Recuei enquanto ele descia. Diga-me que você não me usou como isca desde o primeiro momento. Silêncio se estendeu. E naquele silêncio, tive minha resposta. Começou assim, Rafael disse. Finalmente.
Franco sugeriu usar você para atrair Versani, fazê-lo pensar que você era minha fraqueza. Mas Val, isso foi antes. Antes do quê? Antes de você realmente dormir comigo? Isso torna melhor? Minha voz rachou apesar dos meus melhores esforços. Tudo. Hoje à noite, esta tarde. Tudo era parte do plano. Não. Ontem à noite foi real. Esta tarde foi real. Ele se aproximou e recuei até minhas costas baterem no balcão. A estratégia era real, mas tudo entre nós. Como devo acreditar em qualquer coisa que você diz? Lágrimas embaçaram minha visão e me odiei por elas. Você tem mentido para mim por 3 dias. Não menti. Apenas não te contei tudo. É a mesma coisa. Passei por ele indo para as escadas, para meu quarto, para qualquer lugar que não fosse aqui. Estou saindo. Primeira coisa amanhã, vou embora. Valentina, por favor, não. Virei-me de volta do meio da escada. Não diga meu nome como se significasse algo. Não finja que hoje à noite importou. Apenas não. Cheguei ao meu quarto antes que as lágrimas viessem completamente. Tranquei a porta. Deslizei por ela até sentar no carpete caro em sua camisa muito macia, tentando respirar através da traição que parecia afogamento. Eu havia sido tão estúpida, tão incrivelmente estúpida, me apaixonando por um homem que havia planejado isso desde o início, que me havia usado como peça em um tabuleiro de xadrez e me fez acreditar que era algo mais. Em algum lugar do lado de fora da minha porta, ouvi a voz de Rafael, baixa, urgente, discutindo com Franco em italiano. Então passos se afastando, e finalmente silêncio. Não dormi aquela noite. Apenas sentei ali repassando tudo, cada palavra, cada toque, cada momento que pensei ser real, tentando separar verdade de manipulação e descobrindo que não conseguia distinguir a diferença mais. Ao amanhecer, havia tomado minha decisão. 48 horas acabaram. Era hora de ir para casa. Rafael estava esperando do lado de fora da minha porta quando o amanhecer finalmente rompeu. Eu sabia que ele estava lá. Havia ouvido ele se sentar contra a parede horas atrás, seu peso se estabelecendo com um baque suave que falava de resignação em vez de cerco. Valentina, por favor, me deixe explicar. Abri a porta porque ficar dentro parecia dar a ele poder sobre mim. Ele parecia pior do que eu me sentia. Cabelo desgrenhado, olhos avermelhados, ainda usando as mesmas roupas da noite passada. A visão dele doeu de maneiras que eu não queria examinar. Explicar o quê? Que você me usou como isca, que cada momento entre nós foi calculado. Guarde. Não foi assim. Ele se levantou lentamente e vi quão cuidadoso o movimento era. Seu ombro. O ferimento que tratei estava incomodando de novo. Inicialmente, sim. Franco sugeriu usar você para atrair Versani, fazê-lo pensar que você importava para mim. Mas Valentina, eu cancelei. Ontem de manhã, disse a Franco para abortar a operação. Por que você dormiu comigo? Porque você importa. Sua voz rachou nas palavras. Porque em algum lugar entre suturar meu ombro e se defender de homens armados na sua clínica, você parou de ser estratégia e se tornou tudo. A honestidade em seus olhos quase me quebrou. Mas eu havia acreditado naqueles olhos ontem à noite. Acreditado em seu toque, suas palavras, a maneira como ele me segurou como se eu fosse preciosa. E tudo havia sido construído em uma fundação de mentiras. Estou saindo agora. Arranje Franco para me levar, ou vou caminhar descendo esta montanha sozinha. Ainda não é seguro. Versani. Não me importo com Versani. Não me importo com sua guerra, ou seu território, ou seus códigos de honra. Me movi passando por ele em direção às escadas. Me importo em voltar à minha vida real antes que você a destruísse completamente. Ele me seguiu escada abaixo e pude ouvir a voz de Lucia da cozinha discutindo com Franco em italiano rápido. Ambos pararam quando nos viram. A expressão de Lucia mudou de surpresa para algo como pena. Empacote as coisas dela, Rafael disse baixinho a Franco. Comboio de 3 veículos. Segurança completa. Estamos levando ela de volta à clínica. Chefe, não acho... Agora, Franco. 30 minutos depois, estava no SUV do meio de novo. Thor ao meu lado, observando a propriedade da montanha desaparecer através de janelas fumês. Rafael sentou do outro lado desta vez, não ao meu lado. A distância pareceu quilômetros em vez de metros. Eu quis dizer o que disse ontem à noite. Ele ofereceu depois de dirigirmos por 20 minutos, sobre querer ser egoísta, sobre você me fazer imaginar uma vida diferente. Pare, você merece saber. Eu disse pare. Olhei para ele finalmente.
Deixe ele ver a dor que eu estava tentando esconder. Você não consegue tornar isso mais difícil sendo honesto agora. Você teve chances. Escolheu manipulação em vez disso. Ele estremeceu como se eu tivesse atingido. Bom, deixe ele doer como eu. A estrada serpenteava através da floresta. Névoa de manhã cedo agarrando árvores como fantasmas. Franco dirigiu com a mesma precisão cuidadosa de sempre. 2 SUVs flanqueando-nos em formação. Tudo parecia normal, controlado, seguro. Foi quando o mundo explodiu. O SUV da frente irrompeu em chamas. Um foguete ou granada atingindo-o com precisão que falava de planejamento. Execução profissional. Franco pisou nos freios, jogando todos nós para frente. O braço de Rafael estendeu, me pegando antes que eu batesse no assento à frente. Abaixe-se, ele comandou, me empurrando para o chão. Fique abaixada. Tiros de arma eclodiram de todos os lados. Não eram homens de Versani. Os relatórios eram diferentes, mais pesados. Através do caos ouvi gritos em russo. Meu sangue virou gelo. A Bratva, a organização russa que Rafael havia mencionado. Eles nos encontraram. Mais explosões. Os pneus do SUV traseiro se destroçaram, mandando-o girar. Franco tentou manobrar ao redor dos destroços em chamas do veículo da frente, mas uma van de carga preta nos atingiu pelo lado. O impacto me jogou contra a porta, apesar de Rafael tentar me proteger. Minha cabeça bateu contra algo duro e estrelas explodiram em minha visão. Franco, tire-nos daqui. Rafael havia puxado uma arma de algum lugar, retornando fogo através das janelas estilhaçadas. Mas eram muitos. Soldados profissionais em equipamento tático derramaram de veículos que haviam aparecido do nada. Eles haviam planejado isso, esperado por nós. Sabiam exatamente quando e onde estaríamos vulneráveis. Um recipiente voou pela janela quebrada. Rafael tentou agarrá-lo, jogá-lo de volta, mas detonou com um som que não era uma explosão. Granada atordoante. O mundo virou ruído branco e luz cegante. Meus sentidos completamente sobrecarregados. Mãos me agarraram, muitas mãos. Lutei, chutando, arranhando, mas estava desorientada e eles eram treinados. Através do zumbido nos meus ouvidos, ouvi Rafael rugindo meu nome. Ouvi o craque distinto de sua arma. Então, um impacto mais pesado, corpos lutando. Alguém o tinha, estava arrastando ele de volta. Peguei um vislumbre através da visão clareando. 3 homens subjugando Rafael, e ele lutou como um animal. Ferimento, ombro esquecido, puro desespero em cada movimento. Valentina. Um pano cobriu meu rosto. Cheiro químico. Nauseantemente doce. Tentei prender a respiração, mas pânico me fez ofegar. O mundo inclinou, escureceu nas bordas. A última coisa que vi antes da consciência deixar completamente foi Rafael se libertando de um captor. Sangue escorrendo por seu rosto, alcançando por mim com desespero escrito em cada linha de seu corpo. Então Franco o derrubou, segurando-o de volta, e entendi por quê. Eles estavam em desvantagem numérica, superados em armas. Se Rafael viesse atrás de mim agora, eles o matariam. Queria dizer a ele que estava tudo bem, que eu o perdoava, que ontem à noite havia sido real para mim também, quaisquer que fossem suas intenções originais. Mas escuridão engoliu as palavras antes que eu pudesse formá-las. Acordei em estágios. Primeiro veio a dor de cabeça, martelando atrás dos meus olhos com intensidade viciosa. Depois o frio penetrando através do que quer que eu estivesse deitada. Finalmente, consciência de minhas mãos amarradas atrás das minhas costas, braçadeiras de plástico cortando meus pulsos. Abri meus olhos para concreto e iluminação fluorescente. Um armazém, talvez, ou fábrica, algo industrial e abandonado. O tipo de lugar onde gritos não chegariam. Ela está acordada. Inglês acentuado, não russo. Algo mais. Italiano, talvez, mas errado de alguma forma. Passos se aproximaram. Forcei-me à imobilidade, à calma, a pensar como uma doutora avaliando um paciente, em vez de uma refém enfrentando a morte. Pânico não ajudava em nada. Observação clínica era sobrevivência. Um homem se agachou na minha frente. Fim dos 30 anos. Terno caro que não combinava com o cenário do armazém. Bonito de uma maneira cruel, com cabelo escuro e olhos que não continham calor. Doutora Cruz. Finalmente, nos encontramos adequadamente. Eu sou Adriano Moratoni. Ele sorriu.
E foi uma expressão de predador. A pequena fraqueza de Luminari. A veterinária que salvou sua vida e roubou seu coração. Não sei o que você pensa que sabe. Por favor, estamos assistindo desde a noite em que ele tropeçou na sua clínica. Adriano puxou um telefone, me mostrou fotos. Rafael e eu no jardim no jantar ontem à noite. Entrando em seu quarto, meu estômago revirou. Muito tocante, muito estúpido da parte dele. O que você quer? O que fui contratado? Sérgio Versani paga muito bem pelo território de Luminari. Ele pagará ainda melhor pelo próprio Luminari. Adriano se levantou, andando como se estivesse dando uma palestra. Originalmente éramos apenas músculo, papel de apoio. Mas então você apareceu e, de repente, o grande Rafael Luminari tem algo a perder. Isso muda negociações consideravelmente. Testei as braçadeiras. Apertadas demais. Minhas mãos já estavam ficando dormentes. Ele não vai trocar território por mim. Não, mas ele virá por você hoje à noite. Amanhã, em breve. E quando o fizer, estaremos prontos. O telefone de Adriano vibrou. Ele atendeu em russo rápido, então mudou para italiano, discutindo com alguém. Enquanto ele estava distraído, trabalhei nas braçadeiras. A escola veterinária me havia ensinado nós. Me ensinado como escapar de restrições quando um animal em pânico travava suas mandíbulas. Isso não era tão diferente. O plástico cortou mais fundo. Sangue tornando minhas mãos escorregadias, mas isso na verdade ajudou. Tornou minhas mãos escorregadias. Adriano desligou, virou-se de volta para mim. Seu amante acabou de ligar. Ofereceu 5 milhões de dólares e metade de Portland pelo seu retorno. Tocante, não 5 milhões. Metade de Portland. Tudo que Lucia havia avisado. Tudo que Rafael havia construído ao longo de 12 anos. E ele estava disposto a queimar tudo por mim. A realização atingiu mais forte que qualquer arma, ele quis dizer. Tudo que ele havia dito ontem à noite sobre querer ser egoísta, sobre me escolher, ele quis dizer. Você não vai viver o suficiente para gastar, disse baixinho. Rafael não negocia com pessoas que tomam o que é dele. Ah, mas ele já está negociando. Já fraco. Adriano verificou seu relógio. Ele tem até meia-noite. Então começo a enviar pedaços de você de volta até ele concordar com meus termos. Ele se afastou, me deixando sozinha com 2 guardas, observando do outro lado do armazém. Continuei trabalhando a braçadeira, ignorando a dor, o sangue, o medo tentando subir pela minha garganta. Minha mão direita finalmente escorregou, levando pele com ela, mas saindo livre. Mantive minhas mãos atrás das minhas costas, escondendo o que eu havia feito. Soldados profissionais não cometiam erros amadores. Precisava de uma abertura, uma distração, algo para me dar uma chance antes da meia-noite chegar e Adriano cumprir sua ameaça. Em algum lugar nas montanhas, Rafael estava planejando, reunindo suas forças, vindo por mim, exatamente como Adriano previu. E quando o fizesse, muitas pessoas iam morrer. Fechei meus olhos, tentei desacelerar minha respiração, preparar para o que quer que viesse a seguir, porque Adriano havia cometido um erro crucial. Ele pensou que eu era indefesa, fraca, uma donzela esperando resgate. Ele nunca considerou que eu pudesse me salvar. 8 horas. Era quanto tempo eu estava amarrada em um armazém congelante com 2 mercenários russos observando cada respiração minha. 8 horas de planejamento, espera, procurando qualquer abertura que pudesse me manter viva até a meia-noite chegar e Adriano começar a cumprir suas ameaças. Meus pulsos estavam em carne viva de trabalhar as restrições. Sangue seco em trilhas pegajosas pelas minhas palmas, mas eu estava livre. Mãos ainda posicionadas atrás das minhas costas, como se estivesse amarrada, esperando pelo momento que nunca seria perfeito, mas poderia ser bom o suficiente. Aquele momento veio quando o telefone de Adriano tocou. Ele atendeu em russo, sua voz subindo com cada palavra. Uma discussão. Algo havia dado errado com qualquer plano que ele havia orquestrado. Ele gesticulou agressivamente para um dos guardas, que se moveu em direção a ele, deixando apenas um homem me observando do outro lado do piso do armazém. Não pensei. Pensar significava hesitação, e hesitação significava morte. Lancei-me em direção à saída mais próxima, uma porta de carga a 6 metros. Minhas pernas queimavam de horas sentada, músculos protestando, mas a adrenalina me impulsionou para a frente. Pária. O grito de Adriano ecoou em paredes de concreto. Passos martelaram atrás de mim. Perto demais, rápidos demais. Não ia conseguir.
Minha mão alcançou a maçaneta da porta quando braços envolveram minha cintura, me puxando para trás. Torci, cravando meu cotovelo em tecido macio. O guarda grunhiu, pegada afrouxando o suficiente para me libertar. Então o armazém explodiu. Não literalmente, mas poderia muito bem ter sido. A porta de carga que eu estava correndo explodiu para dentro, metal guinchando enquanto era arrancado de seus batentes. Homens derramaram pela abertura como uma inundação. Armados profissionais, movendo-se com precisão militar. E liderando-os, rosto definido em linhas de fúria absoluta, estava Rafael. Nossos olhos se encontraram através do caos. O tempo pareceu desacelerar. Vi tudo em detalhe cristalino. O sangue grudando seu cabelo escuro, a contusão fresca em seu maxilar, a maneira como seu ombro ferido estava enfaixado sob equipamento tático. Ele havia vindo direto do local da emboscada. Não parou para tratar ferimentos. Não esperou por nada exceto reunir poder de fogo suficiente para queimar este lugar até o chão. Abaixe-se. Sua voz cortou o barulho e abaixei instintivamente. Tiros de arma eclodiram. Os homens de Rafael se moveram com eficiência coordenada. Cada tiro preciso, cada movimento calculado. Eles haviam feito isso antes, muitas vezes. Isto não era resgate, isto era guerra. Adriano me agarrou por trás, me usando como escudo. Sua arma pressionada fria contra minha têmpora. Luminari. Mais um passo e ela morre. Rafael congelou. Seus homens congelaram por um batimento cardíaco. O armazém inteiro prendeu a respiração. Solte ela, Moratoni. A voz de Rafael estava vazia de emoção. Plana. Final. O mesmo tom que ele havia usado ao ordenar a execução de Giovanni. Isso termina de duas maneiras. Você morre rápido ou você morre devagar. Escolha. Escolho opção 3. Saio com a garota. Você me deixa partir e mais ninguém sangra hoje. A risada de Rafael foi baixa, perigosa. Sem humor algum. Você acha que eu nego? Que vou deixar você andar com ela porque tem uma arma na cabeça dela? Sim. A arma de Adriano pressionou mais forte contra minha têmpora. Porque você a ama, e homens apaixonados fazem escolhas estúpidas. Ele estava certo. Vi nos olhos de Rafael a hesitação, o cálculo, o medo de que qualquer movimento custasse minha vida. Seus homens esperavam sua ordem, mas ele estava paralisado pela única fraqueza que Lucia havia avisado. Eu era seu ponto cego. Então, fiz a única coisa que fazia sentido. Deixei meu corpo ficar completamente mole, peso morto nas mãos de Adriano. O movimento o pegou desprevenido por meio segundo. Sua pegada cambaleou, a arma saindo da minha cabeça enquanto ele tentava me segurar. Meio segundo foi tudo o que Rafael precisou. O tiro veio de franco. Perfeito. Preciso pela janela de oportunidade que eu havia criado. Adriano caiu, me levando com ele. Bati no concreto duro, o ar saindo dos meus pulmões. Então, Rafael estava lá, me puxando dos braços mortos de Adriano, verificando ferimentos com mãos que tremiam. Você está machucada? Valentina, olhe para mim! Você está machucada? Estou bem. Minha voz saiu rouca. Estou bem. Ele me puxou contra seu peito tão apertado que doeu. Seu coração martelava contra meu ouvido, acelerado e duro. Respiração áspera. Pensei. Quando eles te levaram, pensei. Eu sei. Enterrei meu rosto em seu pescoço. Eu sei. Tiros esporádicos ainda ecoavam através do armazém. Os homens de Rafael limpando os últimos bolsões de resistência. Mas estava acabado. Pude sentir. A tensão drenando a batalha vencida. Franco apareceu ao nosso lado. Chefe, precisamos ir. Reforços de Versani podem estar a caminho. Rafael me levantou, me carregando como se eu pesasse nada. Não vou deixá-la cair de novo. Nunca de novo. O comboio de volta foi diferente. Ele me segurou o tempo todo, recusando-se a me soltar mesmo quando Franco sugeriu que ele verificasse seus próprios ferimentos. Apenas me segurou como se eu pudesse desaparecer se ele afrouxasse a pegada. Sobre esta manhã, ele disse finalmente. Sobre o plano de Franco, mais tarde. Apoiei minha cabeça contra seu ombro. Podemos falar sobre tudo mais tarde. Agora apenas me segure. Ele fez. Todo o caminho de volta à montanha, através dos portões, até sua suíte onde Lucia já havia chamado médicos particulares. Eles trataram meus pulsos, verificaram concussão, me deram algo para a dor. Rafael nunca saiu do meu lado. Depois, quando os médicos haviam ido e a casa estava quieta, nos encontramos sentados na beirada de sua cama.
exaustos, feridos, vivos. Franco mostrou os planos de isca. Comecei. Antes de você acordar. Vi tudo. Eu sei. Ele pegou minha mão enfaixada, gentilmente. Franco me contou. E você tem todo o direito de me odiar por isso. Mas não odeio. Olhei para nossos dedos entrelaçados. Queria. Esta manhã, queria te odiar tanto. Mas então Adriano me disse quanto você ofereceu por mim. 5 milhões de dólares. Metade de Portland. Teria dado tudo. Sua voz rachou. Cada território, cada negócio, tudo o que construí. Nada disso importa sem você. A honestidade disso quebrou algo em mim. Ou talvez consertou. Não sei mais. Quando você cancelou o plano de isca? Ontem de manhã. Antes de te mostrar a biblioteca, antes do jantar, antes... tudo. Ele me forçou a encontrar seus olhos. Percebi que não conseguia fazer isso. Não conseguia usar você, não quando cada momento com você me fazia querer ser diferente. E agora? Versani ainda está lá fora. A Bratva. Todos os inimigos que você fez. Agora termino isso. Sua expressão endureceu. Moratoni estava trabalhando para Versani, mas também para si mesmo. Ele queria ambos os territórios. Com ele morto, a Bratva vai recuar. E Versani vai aprender o que acontece quando alguém toca no que é meu. O que é seu. Sim, ele virou para me encarar completamente. Você, se você me quiser, se você conseguir viver com o que eu sou, com o que essa vida significa. Pensei em Lucia, sua advertência sobre olhar por cima do ombro, sobre filhos herdando inimigos. Pensei na minha clínica, a vida pacata que havia construído, a segurança e previsibilidade de tudo isso. Então pensei em como me senti quando pensei que o perderia. Como cada momento com ele parecia mais real que qualquer coisa que já havia experimentado. Não vou fingir que isto é fácil, ou que não estou apavorada. Mas hoje, quando Adriano me teve, tudo o que consegui pensar foi que não havia te dito. Que ontem à noite foi real para mim também. Valentina. Mas segurei sua mão mais firme. Sem mais mentiras, sem mais segredos. Se vamos fazer isso, fazemos como parceiros. Você me conta tudo. Tudo. Ele concordou imediatamente. Sem segredos, sem manipulação. Apenas nós. Apenas nós. Ele me beijou então. Suave desta vez. Gentil. Como se tivéssemos todo o tempo do mundo em vez de estar vivendo emprestado entre balas e traições. Talvez estivéssemos. Talvez fosse assim que o amor parecia no mundo dele. Roubado em momentos entre a violência. Precioso exatamente porque era tão frágil. 3 meses depois, Sérgio Versani foi encontrado morto em seu iate em Seattle. Suicídio, os relatórios disseram. Todos sabiam melhor. 6 meses depois, abriu uma segunda clínica em Portland. Maior, mais bem equipada. Lucia lidava com a parte legal. Franco garantia segurança. Rafael aparecia toda noite com jantar e histórias que me faziam rir apesar de tudo. 1 ano depois, ele me pediu em casamento no mesmo jardim onde tivemos nosso primeiro jantar adequado. Thor aprovou naturalmente. Ele sempre havia tido melhor julgamento que eu. Não vou fingir que é conto de fadas. Ainda há noites em que Rafael desaparece para lidar com ameaças que ele nunca me diz completamente sobre. Ainda há momentos em que percebo que escolhi uma vida que meus pais nunca poderiam ter imaginado para mim. Mas quando ele volta para casa, quando me segura como se eu fosse a coisa mais preciosa em seu mundo, quando Thor deita aos nossos pés e tudo se sente perfeitamente impossível, certo. Naqueles momentos, não me arrependo de abrir aquela porta. Não me arrependo de salvar o homem sangrando que tropeçou na minha vida e a mudou para sempre. E quando nosso filho nasce 2 anos depois, cabelo escuro e olhos azul gelo, Rafael o segura com a mesma gentileza feroz que ele me segurou naquela primeira noite. Como algo precioso, como algo que vale a pena proteger, como algo que vale a pena ser diferente por... Nona teria aprovado, Lucia diz, observando seu irmão embalar seu sobrinho. Acho que sim. Observo meu marido, meu filho, a vida improvável que construímos juntos. Ela ensinou que homens que precisam de mulheres para sobreviver não valem a pena. Mas e quanto a homens que escolhem sobreviver por elas? Rafael olha para cima, me pega observando. Sorri aquele sorriso real que vi pela primeira vez em um armazém congelante quando pensei que morreríamos. Acho, Lucia diz suavemente, que ela diria que esses valem tudo. E na casa nas montanhas onde sangue uma vez manhou concreto,
onde guerra quase destruiu tudo, Amor encontrou um caminho, não apesar da escuridão, mas através dela.